Graça e paz, igreja, bom dia. Bom dia. Quem não está dormindo diz amém. Ó, metade estava dormindo, tá vendo? Que desafio para mim hoje, né? Depois da festa, todo mundo trabalhando, para a glória de Deus. Foi uma bênção ontem, fiquei muito feliz. Acredito que a maioria dos irmãos também ficaram muito felizes de ver toda a igreja cheia, a movimentação, tudo organizado, com muita excelência, né? Que o Senhor recompense vocês, todos aqueles que se dedicaram, seja aquilo que for. E eu tenho um desafio hoje para falar para vocês, né, que toda vez que a gente vai pregar, Deus primeiro trata o nosso coração, para que a gente possa de fato trazer aquilo que Ele tem para a igreja. E eu gostaria de compartilhar com a igreja hoje o resgate da alma. A princípio não parece que concorda muito com o texto, mas conforme eu for explanando para vocês, vocês vão entender. O versículo tema, né, sobre serviço, que esse mês é o mês do serviço, muito praticado ontem, diz assim: o maior entre vocês deverá ser servo. Mateus 23, 11. Aí eu coloquei uns desenhos, né? Um mapa, né? Porque a igreja sempre tem obra, né? Nunca para a reforma, né, Marciano? Sempre tem uma coisinha para fazer. Então a gente sempre acaba, quando a gente fala de serviço na igreja, associando, às vezes, ao que tem que ser feito. Depois eu coloquei o violão, né? Porque o louvor dá muito trabalho, né, pastora Adriana? E é um tempo que você tem que se consagrar, tem que estar ali, tem que estar sempre presente na casa de Deus. E depois eu coloquei uma mão, né? Pensando no amor de Deus sobre as nossas vidas, que a gente sempre vem se encher do amor de Deus na casa de Deus, né? Mas quando a gente pensa em serviço, o dicionário diz assim: aquele que não quando a gente pensa em servo, aquele que não é livre, aquele que não tem direito a bens, aquele que obedece ou serve alguém. E também está escrito assim: serve a Deus. Quando a gente pensa em ser servo, né, o maior entre vocês deverá ser servo. E geralmente na casa de Deus, aquele que é o maior, né, que é considerado maior, é aquele que está em evidência. Mas todos nós servimos a Deus na nossa casa, na nossa escola, com os nossos vizinhos. A vida cristã vai além da igreja, né? Aquilo que a gente faz no dia a dia, aquilo que a gente é como essência, como pessoa. Então, ser servo de Deus não é estar simplesmente ligado a servir na igreja. E muitas vezes a gente só associa esse serviço aqui. Então eu toco, eu faço reforma, eu organizo os ministérios. Mas e além disso, né? Será que nós estamos servindo ao Senhor fora da igreja? Servindo ao Senhor dentro de casa? E é um desafio muito grande, né? Quando a gente, por exemplo, se vocês conversarem com as minhas filhas, elas vão me entregar, né? A gente não fala assim: ah, quem realmente você é? Quem te conhece dentro de casa. E dentro das nossas casas, será que nós somos servos de Deus? E quando ninguém está vendo, será que nós somos servos de Deus? A quem de fato nós estamos servindo? Então, pensar nessa reflexão é desafiador, porque não é só o servir na igreja. Eu sei que o pastor está pregando sobre os dons, sobre os talentos. Realmente a igreja precisa de muita gente para trabalhar. Mas se o nosso coração não tiver com um propósito específico sobre o que é o servir a Deus, no decorrer da caminhada, nós temos desafios do nosso ego, né? Os desafios da nossa vaidade. E é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje. E se a gente se perde no nosso ego, se perde na nossa vaidade, a gente perde a nossa alma. E mais para frente eu vou detalhar sobre isso. No capítulo 23, de 1 a 3, diz assim, de Mateus: então disse Deus à multidão e a seus discípulos: os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam a tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. E isso me chamou muita atenção, porque eu fui criada com essa frase: não faço o que eu faço,
Faça só o que eu digo. Estou mandando você fazer, você faz. Mas porque não tinha um exemplo verdadeiro. E no decorrer da nossa caminhada cristã, é tão bonito falar da palavra de Deus, né? Evangelizar, às vezes exortar um irmão. É bonito, é fácil você falar sobre aquilo que é correto. Mas se não tem a prática, de que vale? Então, quando Jesus, acho que Jesus deveria estar muito irritado, porque de fato Jesus olhava o coração daqueles mestres da lei, os fariseus, e muitas vezes nós estamos na igreja, nós somos cristãos, vivemos a palavra de Deus, dizemos a palavra de Deus, e corremos o risco de não estarmos vivendo a palavra de Deus. Porque o falar, a gente gosta de falar, né? A gente fala o que quiser. É fácil falar. É fácil colocar o julgo sobre as pessoas, sobre aquilo que realmente tem que ser feito na palavra de Deus. E não está errado. Olha o que Jesus fala. Obedeçam a tudo que eles dizem. Então eles estavam falando as coisas certas. Eles estavam falando a palavra de Deus. Mas não é o que eles fazem. Eles não estão fazendo o que eles pregam. E isso veio ao meu coração, que isso é tão simples de se perder, é tão fácil nos tornarmos fariseus. Às vezes, imagina, Márcia, a gente está aqui na igreja, não é fácil se perder dentro da igreja, é fácil se perder nos nossos pensamentos. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que clamar a Deus, pedir perdão pelos pecados todos os dias. Porque mais que saber, mais que falar, é viver. E o nosso desafio diário é pôr em prática tudo aquilo que a gente já sabe. Tudo que você ouve de domingo, tudo aquilo que você lê na palavra de Deus durante a semana, sobre a meditação diária. E eu coloquei uma frase aqui: podemos ensinar a palavra de Deus, mas Jesus espera que como servos pratiquemos aquilo que anunciamos para o resgate da nossa alma. Mais que fazer, mais que falar, o viver em Cristo. A nossa vida perante ao Senhor. Porque eu posso me fantasiar, até o pessoal brincou, né, que eu estou bonita hoje, de salto. Todo mundo sabe que eu não uso salto. Mas para pregar eu ponho salto. E então é muito claro, é muito nítido que a gente pode transparecer uma coisa, mas que só Jesus, na nossa intimidade com Deus, pode nos corrigir. Eu posso parecer muitas coisas, eu posso pregar muito bem, decorar os textos, ensinar muito bem as crianças, mas e o meu coração, onde está? A minha vida, aquilo que só eu e Deus sabemos, onde está? Está apenas em palavras? Está apenas praticando? Mas onde está o real desejo do nosso coração? Será que está entregue ao Senhor? E Jesus, na sua palavra, né, deixa muitos exemplos de servo. Em todo o ministério de Jesus, ele sempre pede orientação a Deus. Em todo o seu ministério, ele vem servindo, ele trabalha para todos, mesmo ele sendo Deus. E no versículo de Mateus 26, 39, diz assim: indo um pouco adiante, postrou-se o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 39. Ser servo é estar disposto a fazer a vontade de Deus e renunciar à nossa vontade. E nessa passagem, Jesus estava só. Não tinha ninguém com ele. Ele chamou os discípulos, chamou os irmãos, e mesmo assim não tinha ninguém para dar apoio, eles estavam todos dormindo. Ele fala: Senhor, se for possível, passa de mim o que eu vou passar. Jesus, sendo Deus, se tornou carne, como homem, e na sua missão ele teve um momento que ele falou assim: ai Deus, eu não quero fazer isso não. Quantos de nós estamos aqui na casa de Deus, precisa tirar o lixo do banheiro, isso não quero não. Pede para o meu irmão, tem que lavar a igreja, isso não quero não.
Ou tem um ministério que você já teve muitos anos, mas você não quer desenterrar. Não, eu não estou aposentado, não quero fazer mais nada. Já dei minha cota, né? Trabalhei 50 anos para o Senhor, agora eu posso descansar. E você vendo que há necessidade no corpo, que há necessidade na igreja de ser feitas várias coisas, mas assim, o irmão faz, eu não preciso fazer. Tem coisas que para Deus é difícil para nós fazermos. Nem tudo é gostoso, nem tudo é bonito, nem tudo é legal. Manter toda a estrutura da igreja, né? Até mesmo da nossa vida com Deus. E Jesus disse assim: contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Mateus 26, 39. Muitas vezes, será que Deus não tem pedido para a gente fazer algo, sair da nossa zona de conforto, para que de fato Ele cumpra o seu propósito na nossa vida? Mas isso não quer dizer que seja gostoso, mas é necessário. Às vezes Deus tem colocado algo no seu coração, aí você fala: ai, dá trabalho, eu não quero fazer. É trabalhoso demais, eu não estou com vontade. Eu acredito que Jesus também não estava com vontade de ser crucificado, por mim e por você. Ele não estava com vontade de ser pregado, ser humilhado. Ele, no fundinho lá, ele falou assim: mas eu sou filho do seu filho, né? Dá para me livrar dessa? E Jesus falou: faz a tua vontade, Pai. E é por essa vontade, por essa submissão de Jesus, é que hoje eu e você temos acesso ao céu, à salvação. Talvez Jesus, sendo Deus, Ele podia dizer: Deus, para mim basta, para mim não dá mais, eu não consigo. Eu vim até aqui, eu fiz tudo, mas sacrificar não dá para mim não. E muitas vezes a gente não quer se sacrificar correndo atrás das crianças, né, Larry? Tendo paciência quando eles pulam na nossa cabeça. Mas, por outro lado, quando eles começam a se desenvolver em Jesus, é tão bom. Quando a gente vê Deus cumprindo a sua vontade na nossa vida, foi difícil, mas Deus mostra os frutos. E Deus nos abençoa em nosso ministério. A gente começa desanimado, mas Deus vai acrescentando graça. Deus vai acrescentando vida sobre a nossa vida, através do Espírito Santo. E a obra de Deus é muito bonita, apesar dos sacrifícios. E esse sacrifício vem através de renúncia. Renúncia, cada um de vocês fez uma renúncia hoje de manhã. Vocês se levantaram, se arrumaram e vieram glorificar a Deus. Poderia todo mundo ter dormido um pouquinho a mais, mas nessa manhã, cada um de nós veio buscar do Senhor uma direção, um bálsamo. A gente veio glorificar a Deus pela sua grandeza, pela sua fidelidade, por tudo aquilo que Ele representa sobre as nossas vidas. E servir o propósito do Senhor, né? Servir o propósito de Jesus. O que seria servir o propósito de Jesus? Esse versículo que eu vou compartilhar com vocês é muito lindo, e eu sempre pego ele como uma lição de vida cristã. Que para trabalhar para o Senhor, se faz necessário, que está em Filipenses 2, de 1 a 7. E eu coloquei aqui, né? Jesus servia em amor, obediência, respeito e temor a Deus. Em nossa vida, Ele nos abençoou com sabedoria, com talentos, né? A gente fez uma dinâmica de talentos, teve uma aula de talentos também. O que é dom e talentos na EBD. O que o Espírito Santo pode nos capacitar. Tem falado nas EBDs de terça-feira, né? Os dons do Espírito Santo. E eu creio que eu e você somos cheios de dons do Espírito Santo. Nós temos ministérios. Nós servimos na casa de Deus. Mas em Filipenses 2, de 1 a 7, traz isso de uma forma tão clara, tão bonita, sem especificar os ministérios, sem especificar que tipo de trabalho nós fazemos para o Senhor. E está dizendo assim: se por estarmos em Cristo, temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição, compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Não façam
por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quando eu penso nessas atitudes que nós devemos ter para o serviço da casa de Deus, qual é a minha motivação? Qual é a minha motivação em servir a minha família? Qual é a minha motivação em servir no ministério? Qual é a minha motivação em adoração a Deus? Qual é a minha motivação quando eu socorro um irmão? Qual é a real motivação de nós estarmos vivendo para o Senhor? Então, se há alguma motivação, seja ela exortação de amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão, na questão do socorro, do acolhimento aqui na igreja. Às vezes acontece algum irmão, você vai lá e socorre, passa mal, dá um remedinho, A adaptação das crianças na sala do culto infantil, às vezes chora, aquele socorro, aquele acalento. Quando precisa de um copo d'água, vem alguém e te traz, A gente acaba servindo na igreja de alguma forma. E quando a gente pensa, de que forma eu posso servir? Sirva com alegria, no mesmo modo de pensar que a palavra de Deus nos diz, Em amor, em uma só atitude, Não existe o meu ministério ou o seu ministério, existe servir ao Senhor, servir a casa de Deus. E aí mais para frente, não faça por ambição egoísta e por vaidade. Eu coloquei até em vermelho, porque esse é o nosso desafio. A gente pode até fazer as coisas com amor, mas vencer a nossa vaidade, vencer o nosso egoísmo, porque quando tudo começa a dar certo, as pessoas falam, nossa, que ministério maravilhoso, se não fosse o seu ministério, se não fosse você pregando, essa igreja não seria nada. Gente, isso não é palavra de Deus. Por mais que seja elogio, é bom, mas se a gente não estiver bem com Deus, o que acontece? O ministério começa a ser meu. Olha que risco. É muito perigoso. O que eu faço é tão bom, que sem mim a igreja não funciona. O ministério não funciona. O ministério é meu. Aonde ficou Deus? Aonde ficou a adoração? A adoração passa a ser para o líder. Isso é muito simples, isso é muito tênue. A gente tem que estar sempre vigilante. Quem prega, quem limpa, quem louva, até o pai e a mãe. Se eu não te der o sustento, você não é nada. Não é uma vaidade, não é um orgulho. Então, irmãos, essa palavra é muito desafiadora, porque a palavra de cima, o versículo anterior, é gostoso, Façam tudo com amor, no mesmo modo de pensar, bem Márcia, dizendo, ai que lindo, fofinho, gentil. Mas e se eu sou pega no egoísmo? Se eu sou pega na vaidade? Eu começo a não trabalhar com meu irmão, porque eu preciso competir com ele. O meu tem que ser melhor. O meu lanche é melhor, meu pastel é melhor. O que vendeu mais? O que vendeu mais é o que é melhor. E na casa de Deus, no serviço de Deus, não é assim. Todos somos um em Cristo Jesus. Nada é por nós, tudo é para o Senhor. E eu coloquei uma palavra assim, quando entra a palavra meu, deixa de ser do Senhor. E às vezes é muito sutil quando diz assim, é muito corriqueiro, não sei se os irmãos me entendem. É muito corriqueiro. Qual ministério você faz parte? Meu ministério é de crianças. Não é uma coisa natural que a gente fala? Qual que é o seu ministério? Meu ministério é do louvor. Meu. Começa a entrar a palavrinha meu. Qual que é o seu ministério? Eu sou pastora. Meu ministério é ser pastora da igreja. Meu. Nada é nosso, tudo é do Senhor.
percebe que a nossa própria cultura nos induz a esse egoísmo, a essa vaidade. Que se eu não estou em evidência, eu não sou nada. Se eu não tenho status, se eu não tenho carro, se eu não tenho casa, se eu não tenho isso, mas aquilo que é meu me traz evidência, me traz poder. E quando a gente tem necessidade de poder, de reconhecimento, o orgulho entra. E pensando no versículo 7, Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Lúcifer começou adorando a Deus, e depois quis ser adorado. Então, muitas vezes a gente entra com o propósito certo no ministério. Vai tudo indo bem. O Espírito Santo te capacita, você se esforça, e você é reconhecido pelo seu trabalho, mesmo sem a intenção de se vangloriar, mas vai crescendo no coração o sentimento do orgulho. Eu me orgulho, eu sou capaz mesmo. Você esquece que foi o Espírito Santo que te capacitou. Você esquece que foi a graça que te alcançou. Não, eu sou bom mesmo. Se tem alguém bom no Ministério Infantil, é a Márcia. Quando isso acontece, Deus desaparece. Pode passar 5, 10, 15 anos, nós devemos depender da dependência de Deus, da capacitação de Deus, da direção do Espírito Santo para que Deus faça aquilo que Ele quer naquele momento, naquela história daquela igreja. E na sua vida, e na sua família, e no seu estudo. Quando eu entro, Deus sai. Isso é muito perigoso, muito sutil, porque o diabo não aparece aí. Imagina, você merece ali, você foi reconhecido. Você precisa ser adorado também. Você faz tanto, você é tão bom. Olha quantas vezes você levanta de manhã, olha tudo que você faz. Se não fosse você na igreja, não teria igreja. Essa é a mentira de Satanás sobre as nossas vidas. Que quando entra eu, sai o Senhor. E tudo que nós vamos fazer para Deus, é por Deus, para Deus e para a glória de Deus. De nós mesmos, nós não temos nada. Quem nos deu a vida? Deus. Quem nos capacita? Deus. Quem nos deu inteligência? Deus. E se a gente faz as coisas, é porque isso é plano de Deus na nossa vida, é a graça de Deus que nos alcançou, é a misericórdia, é a alegria do Senhor, é a paz do Senhor que se renova a cada manhã. Apesar muitas vezes de nós termos que lutar para vir à casa de Deus, acontece de tudo e mais um pouco, mas quando você chega aqui, é o dia que você para tudo para lembrar que Ele é o grande eu sou da nossa vida. O resgate da nossa alma. Quando nos rendemos à soberania de Deus, reconhecendo que somos falhos e pecadores diariamente. Colocar o nosso coração no altar de Deus, examinar os nossos pensamentos, o nosso comportamento mediante a palavra de Deus, porque a nossa luta não é comparar nosso comportamento com a pessoa que está do nosso lado, quando a gente vai trabalhar. Eles vivem do jeito que eles querem, eles são livres daquilo que eles acham que tem que viver. Mas e nós que conhecemos a palavra de Deus? Qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido os nossos pensamentos? É de acordo com a palavra de Deus? Ou é de acordo com o que cada um pensa, que acha que tem que ser? E é muito tênue a gente se perder, conforme a gente vai convivendo no mundo. Se a gente não tiver muito firme com Deus em oração e lendo a palavra de Deus, vai contaminando. E aí você acaba esquecendo o que é certo e o que é errado à luz da palavra de Deus. E aí você pode dizer muitas coisas da palavra de Deus, mas não necessariamente viver a palavra de Deus. E eu fiquei pensando,
Será que nós temos clamado ao Senhor exatamente para que possamos ser servos genuínos de Deus? A gente corre tanto, a gente faz tantas coisas, a gente acaba tendo tempo para tudo, mas quando você vai tirar tempo para Deus, parece que foge. Ainda bem que tem culto de domingo, né? Que a gente para tudo e vem para cá. Mas a comunhão com Deus é quando a gente confessa os nossos pecados. E até trabalhando com as crianças, a gente dava muita lição. E nas orações a gente pedia assim, você tem pedido de oração? E eu falei, mas a gente não está trabalhando essa questão do pecado. Será que eles têm se atentado, né? O que eles têm feito durante a semana? Se eles têm se arrependido de alguma coisa? Se alguma coisa tem incomodado na conduta? Isso trouxe um alerta. Porque se eles podem conhecer muito a palavra de Deus, mas se eles não percebem que eles precisam se arrepender, é estranho isso, não é? Porque se todos os dias a gente luta para não pecar, se a gente acha que não tem pecado, está tudo bem. O diabo vai nos enganando, isso não tem nada demais. Eu sou santo, ou está tudo bem, não está tendo nenhum problema, não está tendo, nada está acontecendo de errado na minha vida, está tudo tão tranquilo, está tudo tão em paz, não estou tendo nenhuma luta. Não é estranho isso para quem é crente? Nada está acontecendo, está tudo tão tranquilo, está tão tranquilo que eu até esqueço que eu sou pecador, está tão tranquilo que eu não preciso mais pedir perdão. Eu já estou bem, já estou anos na igreja, ó. O perdão, irmãos, é todos os dias. É todos os dias nós lembrarmos que a gente precisa da misericórdia de Deus. Clamar a Deus todos os dias para que o Senhor seja maior e que eu seja servo. Porque se nós não estivermos cheios do Senhor Jesus, cheios da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, quem que aparece? O eu, aparece o meu, aparece a vaidade, aparece o meu querer em todo o tempo. E quando a gente se rende ao Senhor, quando a gente se rende ao seu propósito diariamente, fica um pouco mais fácil. Não é que nós não tenhamos uma cruz para carregar, mas fica mais fácil. Quando a gente está em comunhão com Deus, fica mais fácil. O resgate da nossa alma vem quando confessamos ao Senhor os nossos pecados. Aqui, mudamos a conduta, seguimos praticando a palavra de Deus, servindo ao Senhor com nossas vidas, seja trabalhando, estudando, pregando ou ajudando ao próximo. Então, é muito nítido esse processo. O Senhor Jesus nos resgata, a gente se rende aos pés do Senhor, confessa os nossos pecados e muda a prática. Mas isso, pastor, eu já sei, eu já fiz isso há 20 anos, há 10 anos, há 1 mês. Mas se isso não for diário na nossa vida, às vezes a gente conseguiu mudar coisas grandes, mas existem umas pedrinhas no caminho. Sabe aquela areinha no sapato? Incomoda aquela pedrinha no sapato quando ainda não incomoda? Então a gente precisa, quem tira o sapato, chacoalha, né? É o nosso pecado, é o nosso orgulho, é a nossa ambição, é as nossas tentações. Aí, se essa pedrinha não está te incomodando, é um sinal de alerta. Se você já se acostumou com a pedrinha ali, é preocupante. Já faz até a forminha do pé, né? É igual palmilha, quando estraga. Por mais que você gosta do sapato, chega uma hora que você joga fora. Você não consegue mais. Quando nós estamos com Deus, a gente tem que usar um sapato novo. No começo ele é apertado, mas a gente vai ajustando. Não dá para ficar com as coisas velhas. Não dá para ficar com as pedras no sapato. Isso machuca.
machuca a nossa alma, nos escraviza. E o nosso único caminho é seguir a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, a palavra de Deus. E mesmo que nós estejamos muito tempo vivendo com Deus, e estamos com a motivação certa, estamos em comunhão, estamos trabalhando em equipe como foi ontem, mas se no nosso coração tiver a vaidade plantada, o direcionamento errado, perante os olhos do Senhor, a gente não fez nada. A gente fez para nós, não foi para Ele. E nós temos que estar muito atentos, porque é muito sutil a caminhada com o Senhor. Nós servimos o Senhor com alegria, mas nada deve ser nosso, porque tudo é dele, para Ele e por Ele. Porque Ele fez todas as coisas, e Ele é o grande Deus, nós somos servos. É muito tênue, irmãos, que a gente precisa realmente estar dobrados aos pés do Senhor, perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que o Senhor faça, que faça na tua casa? E pode ser que quando Ele pedir, você vai falar: mas isso, Senhor? Fala de novo, confirma. Vamos orar. Quantas orações que era que o Evandro fazia? 1017? A gente tinha um amigo nosso que falava: se Deus me confirmar 17 vezes, por pessoas diferentes, que esse é meu ministério, aí eu vou começar a trabalhar na casa de Deus. E muitas vezes, irmãos, Deus fala no nosso coração, é uma coisa que a gente não quer fazer, a gente sabe a nossa responsabilidade, a gente até está com uma vida perante Deus tranquila, mas a gente não quer pagar o preço, mas Jesus pagou o preço em servir-nos, deixando a glória para ser crucificado. E Jesus deixou muito claro, né? O maior de vocês deverá ser servo. E Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu não sei muitas vezes se o ministério de vocês tem sido uma cruz para carregar, ou negar a sua vaidade, negar o orgulho, aquilo que a gente tem que abrir mão, muitas vezes é de acordar cedo para vir na igreja, de corrigir os filhos, de ensinar a palavra de Deus diariamente para os nossos filhos. Às vezes a gente está cansado, mas a gente tem que orar com os nossos filhos, nós temos que ler a palavra de Deus com os nossos filhos, temos que cumprir o nosso papel como esposa, servindo a nossa família, segundo a palavra de Deus, praticando na faculdade, praticando no serviço. Muitas vezes você fala assim: mas eu vou ter que amar aquele irmão? Vai. Você vai ter que amar aquela pessoa? Vai. Eu vou ter que cuidar daquela pessoa, mas eu não gosto dela. Não, você vai. Porque não tem nada a ver conosco, não é sobre nós, não é sobre o nosso reconhecimento, é sobre o Deus a quem servimos, é sobre o amor a que pregamos, é sobre a nossa identidade com Cristo sendo revelada, é Jesus sendo revelado através das nossas vidas. E há um preço a ser pago, de renúncia sim, de reconhecermos as nossas falhas, de sabermos que o Senhor que vai nos capacitar. Eu gosto muito quando a pessoa diz assim para mim: pastora, o pastor pediu para mim fazer uma coisa, mas eu não sei fazer, não sei por onde começar. Eu falei: é a melhor coisa, ora que Deus vai te dar direção, comece a orar. No começo parece assim um bicho de 7 cabeças, né? Mas aí Deus vai capacitando, a pessoa começa a orar, começa a ler a Bíblia, começa a conversar com outros irmãos, pede sugestão, e o ministério vai sendo formado. Mas por quê? Porque Deus está na frente daquele que está buscando. Muitas vezes a gente espera ser capacitado para conseguir fazer alguma coisa para a casa do Senhor. E muitas vezes Deus prefere uma massa molinha. Quem gosta de brincar de massinha? Ou fazer vaso, aquela massa macia, que Deus molda como quer, que Deus faz como quer. E o maior risco do ministério não é quando essa massa está molinha, é quando Deus já fez uma forma,
e fala: permanece assim. Aí o que você vai colocar dentro do seu vaso? O que você vai colocar dentro do seu ministério? Precisa ser a unção de Deus, o propósito de Deus, a direção de Deus. Deus te colocou ali para fazer algo, mas ainda assim nós temos que estar cheios da presença dEle, da direção dEle. Ainda nós continuamos sendo incapazes, mesmo quando tudo funciona, quando tudo está bem, ainda assim é a direção dEle, o propósito dEle, o que Ele quer para a sua igreja, é que faz, de fato, a vontade dEle se cumprir. Então Deus te capacita sim, mas ainda tudo está na mão dEle. Deus te dá pessoas para estar ao seu lado, mas ainda está tudo na mão dEle. A gente simplesmente precisa dizer: Senhor, faça. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E como os líderes, sim ou sim, a gente paga um preço do compromisso, do exemplo, mas isso também nos traz um respaldo de estarmos sempre examinando o nosso coração, de estarmos em todo o tempo dizendo assim: Senhor, preciso de Ti para que isso continue, para que a Tua vontade se cumpra. E quando Jesus fala, né, seja feita a sua vontade, né? Ó Deus, eu não quero ser crucificado, mas Pai, se a sua vontade é essa, se o seu propósito é esse, seja feita. Talvez nesse momento da nossa história, até mesmo da história da igreja, a gente tenha que colocar esse posicionamento: Deus, eu não quero fazer muito isso, mas é a tua vontade, é o teu plano na minha vida, é o teu direcionamento, então me usa, Senhor. E eu creio que a cada dia o Espírito Santo de Deus vai te encher, vai te dar graça, porque isso foi feito por mim e por você. Eu costumo brincar que para eu estar aqui, alguém pagou um preço. Para essa igreja ter muros, para essa igreja ter portões, alguém pagou o preço. Para o Evangelho ter chegado no Brasil, alguém pagou o preço. Se a Bíblia é traduzida em português, muitas pessoas pagaram o preço. E talvez seja esse momento, essa hora que nós devemos nos levantar e proclamar a palavra de Deus. E dizer que Jesus é o Senhor da nossa nação, da nossa vida, da Igreja Pedra Viva, da vida da Márcia, da vida do Rubinho. E que isso se torne uma verdade, não somente de palavras, mas de atitude. Vamos ficar de pé, vamos orar?